Oi, beleza? Eu sou Kozera e eu não quero enrolar muito aqui nesse início de vídeo. Eu só queria me desculpar por qualquer erro na minha fala. E eu também queria alertar que esse vídeo vai ser tanto um resumo quanto teoria, então eu vou deixar aí na tela a parte das teorias, que é depois da explicação da história, pra quem nunca viu. Então, se você já viu, só quer ver as teorias, que talvez também não fiquem muito longas, mas ok. Então só vai pro tempo que tá aí na tela. Bom vídeo. Para início de conversa, a gente já acompanha a visão de um personagem, que a ideia dele é basicamente para representar o telespectador. E eu vou chamar ele de Gus por causa do latim us e também inglês us, que significa basicamente nós. E daí ele do nada vai para um lugar que ele não sabe e que parece um corredor um pouco estreito e bem escuro. E daí quando ele olha pra baixo, ele vê que tem tipo uma escada pra baixo. E daí ele vê que nesse lugar que parece um porão, eh, tem um cara careca chamado Ord. E que também é claramente uma referência ao cara que faz isso. E daí o Ward, ele fala que basicamente não, não sabe se o Gus vai conseguir sair de lá. Antes de eu ver ele falar sobre jogos, afinal, bem, eu não contei, mas digamos que a forma dos vídeos do canal é basicamente de a história ir rolando lá de boa. E daí, enquanto isso, o Ward fala sobre algum tópico de jogos. E daí, basicamente, o Ward fala pra ele, pelo menos por enquanto, ficar lá ouvindo o Ward falar sobre jogos. O Gus até tenta perguntar coisas como, por exemplo, onde está a família dele, mas o Ward só evita responder e continua a falar sobre jogos. Enfim, após o Ward ele terminar de falar sobre jogos, o Gus tá livre para poder ir. O Ward até preferiria se ele continuasse lá, mas daí quando o Gus fala que vai embora, o Ward fala que eles de uma forma ou de outra, né, se verão. E daí o Gus vai lá pra fora. E daí ele só vê lá em uma sala com uma luz vermelha um cara com uma aparência muito parecida com a do Ward, rindo com uma motosserra. O Gus até pensa em voltar, mas daí ele vai. E daí a gente corta pro próximo vídeo. No segundo vídeo, a gente não acompanha, a gente não sabe o que aconteceu lá naquele lugar, mas a gente ainda assim sabe que o Gus, ele, ele não se deu muito bem lá, e digamos que agora ele tá no mínimo traumatizado. E daí a gente acompanha lá ele quando ele volta pro Ord, e daí o Ord aceita a volta dele. Isso apesar do Gus ainda não estar querendo voltar pra lá, mas ele tem porque bem. Digamos que é melhor do que ficar numa sala com um cara rindo com uma motosserra. E, e daí o Orge ele continuava a falar sobre jogos, enquanto o Gus tentava superar esse trauma. E daí a gente só vai acompanhando algumas coisas, mas ainda com eles demonstrando que o Gus ele não tá querendo ficar nesse lugar. E daí a gente vê que o Gus, ele, ele depois de se recuperar, ele até tenta sair novamente, mas daí ele fica preso numa tela de loading. E daí, quando ele pergunta ao Ward o que era aquilo, o Ward simplesmente responde que aquilo é culpa de quem escreveu aquilo. E depois de mais um pouco de conversa, o Ward ele acaba oferecendo pro Gus para ambos jogarem um jogo que basicamente é uma espécie de escape room, claro, enquanto o Ward fala sobre jogos. E daí uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que lá quando o jogo começa, o Ward comenta que ele foi para esse lugar, ou pelo menos nesta parte do tempo, enquanto ele jogava um jogo, no caso Amnesia. Ou Amnésia, se você falar em português, né?
E daí a gente acompanha lá o Gus. E daí a primeira parte do vídeo já mostra ele logo de início sendo levado por uma maca. Isso enquanto o Ward comenta que aquele é um vídeo especial, afinal, bem, é o único vídeo até agora que o Gus teve corpo. E daí o Ward explica o escape room e fala que é bom o Gus sair rápido. Mas, enfim, o Ward ele fica acompanhando o progresso do Gus por uma televisãozinha, que enquanto ele fica conversando com o Gus. E claro, isso tudo lá num lugar bem estranho e bem escuro. Lá bem estilo jogo de terror. E daí, aí nesse lugar, o Gus vai passando de lugar em lugar. E daí, duas coisas importantes que eu tenho que comentar. É que, primeiramente, tem uma hora que o Ward comenta que tem um monstro no lugar e que é por isso que o Gus deve se apressar. E a segunda coisa é de que o Gus, em uma das salas, ele mexe lá numa gaveta, encontra uma arma com uma única bala. E daí o Gus, depois de passar por todas as salas, quando ele tava do lado da porta de saída, as luzes se apagam. E daí com só uma luz vermelha no corredor, ele vê uma sombra se aproximando dele, a luz vermelha também apaga. E daí ele só usa a única bala dele para dar um tiro na testa desse ser que se aproximava. E daí ele percebe que na verdade esse ser era o próprio Ward e que ele só tinha ido até lá para avisar duas coisas. A primeira era para ele se apressar em fugir, porque o monstro ele não consegue sobreviver fora dali. E a segunda coisa era pra deixar o like e se inscrever. Te lembrou de algo? E daí o Gus ele só foge. E daí só aparece um carro pilotado também pelo Ward, que em teoria tinha acabado de morrer, inclusive com a gente ouvindo gritos do monstro depois que o Gus saiu pela porta. E esse carro pilotado pelo Ward simplesmente só leva o Gus de volta ao porão. Quando os dois chegam no porão, o Ward ele basicamente responde a pergunta do Gus, que tal qual como vocês devem estar pensando, como o Ward está lá, como ele está vivo. E daí ele só fala que tudo é controlado pelo roteirista e animador, e que ainda por cima, acima deles, ainda tem mais alguém que é mais poderoso e que ele não cita especificamente o que é. E daí, depois desse diálogo, o Ward chama o Gus pro lado de fora. E nós descobrimos que o Gus pode manipular a Terra. E que vocês vão ver que não é o único poder dele. Que depois ele também demonstra mais uma coisa. E provavelmente ele tem bem mais que isso. E daí, depois do Gus demonstrar esse poder de manipular a Terra, o Ward ele ainda comenta que o Gus ele pode ser o escolhido, que é basicamente quem derrotará ele e fará com que possam sair de lá. E depois a gente ainda descobre que os dois morreram várias vezes, mas voltaram com bem. E isso explicando a morte e volta quase instantânea do Ward. Ou também talvez não. Vocês verão isso nas teorias, mas daí, e depois de um tempo, os dois vão ficando cada vez mais amigos um do outro, até o momento que os dois vão para um lugar muito importante, a cidade, que é possivelmente o lugar mais importante da história, só atrás do porão que dá o nome ao canal. E claro que não poderia ser de uma forma normal que eles iriam para a cidade. E é claro que eles teriam que ir para a cidade via um DeLorean que voa. E se você não sabe o que é um DeLorean, é o modelo de carro lá do carro de volta para o futuro. E daí lá na cidade, a gente tem que é, eu acho pelo menos que a maior sequência de informações relevantes do canal, pelo menos até agora. E que essas informações são basicamente de que
E primeiramente a gente descobre que a história se passa em 2036 e que a última vez que o Ward foi para a cidade foi em 2033, um ano antes da catástrofe. E o Ward disse que alguém destruiu a cidade toda, mas além dessas informações preciosas, ainda tem duas que se destacam. A primeira é de que esse alguém que foi comentado em 2034 assumiu o poder da cidade, provavelmente como prefeito, e fez o caos. Além de que esse alguém muito provavelmente é um youtuber que também faz vídeos sobre jogos. A segunda coisa é que os dois acham um robô quebrado que eles botam no porta-malas e voltam e levam ele para casa porque acham que ele pode ter conserto. E isso se provou realmente verídico, porque nos próximos episódios eles são quase inteiramente focados na introdução do robô, que foi nomeado como Carlos. E além disso, nesses episódios também teve lá alguns eventos estranhos acontecendo, como cabras fazendo cultos, um celeiro desaparecendo e patos com bundas. Sim, patos com bundas. E por fim, no último vídeo que ele postou até o dia em que eu tô gravando isso, os únicos avanços importantes que tiveram foi o Carlos ter virado cristão e uma daquelas cabras ter aparecido e bem, se explodido. Agora, eu finalmente acabei de falar sobre a história. E se você pulou até aqui e digita Mario, e basicamente, eu não elaborei nada muito fora da casinha para essa parte, mas creio ter algumas hipóteses interessantes. Primeiramente, eu gostaria de falar de que na maioria das teorias eu considerei de que as partes que ele quebra a quarta parede não são importantes para contextos não cômicos ou que não necessitem de uma explicação que só seja para a história continuar. O primeiro assunto que abordei é sobre a catástrofe comentada. Na verdade, mais especificamente, o cara que fez toda a destruição da cidade. E a nossa única pista é de que ele não é um fiasco. Mas essa dica também sugere outras coisas, como as que eu comentei antes, de que ele é um youtuber que fala sobre jogos. E daí, essa pista me faz lembrar de início de alguns nomes. E nomes como, por exemplo, David Jones, Gozang, do Assopra Fitas, Dias Ghost e Alan Zoka. Mas eu já descartaria todos esses por simplesmente o tamanho dos canais deles. Afinal, eu sinto que os maiores tamanhos possíveis encaixáveis seria tipo 2 milhões, 2 milhões e meio. Afinal, até no próprio canal principal do Ord, que ele já tem há anos, ele tem só, entre aspas, só 500 mil inscritos. Então, aqui alguns um pouco mais prováveis. Alguns que eu acho que são um pouco mais prováveis em questão de inscritos são o Jiraiya, o Souzones, o Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca, o Agazo, que por incrível que pareça não é tão maior do que o Ward, e como a última das possibilidades, o Kleberiano, que ainda assim ainda é uma possibilidade. E daí, agora vamos novamente para a hora de descartar as improbabilidades. Primeiramente, eu não acho que seja o Agazo, pela diferença da forma que os dois falam. Afinal, o Agazo é um cara mais family friendly, diferente do Ord, que não necessariamente é para adultos, mas também não é tão family friendly. O Souzones eu também acho improvável, não porque não combine, mas sim porque apesar dele já ter um vídeo com dois amigos do Ord, ainda assim acho improvável, mas não impossível. Agora sobraram 3 concorrentes, mas eu consigo escolher um específico para ser o mais provável. E este não é o Kleberiano, porque apesar do Ord e do Kleberiano serem amigos, eles terem 1 bilhão de vídeos juntos, eles ainda assim eles não gravam há um ano e meio, 2 anos, não sei. E daí, apesar de não ser impossível, ainda não é lá muito provável. Isso além que o Kleberiano só faz vídeo de jogo só no terceiro canal dele. Ou segundo, se você considerar. Não sei. E daí,
Os outros dois concorrentes que sobraram, eles não têm nada que diga ao contrário. Mas eu pelo menos não boto fé de que seja o Jiraiya. Então, na minha opinião, o mais provável e está destinado a perder pro Gus é o Sr. Wilson. Mas também há uma outra possibilidade que eu pensei, que no caso seria o próprio Ord. Apesar de já ter um personagem dele na história, ainda assim é provável. E eu garanto que ao menos ele será dito como aquele acima do roteirista. E daí, agora, continuando a falar sobre o ser que destruiu a cidade, eu pelo menos acho que ele tem alguma conexão com uma daquelas anomalias vistas algumas vezes, como as cabras e patos com bundas. E a minha teoria é de que a destruição da cidade envolveu algo radioativo ou que foi causado por alguma arma que modifique seres vivos ou qualquer coisa parecida. Uma questão interessante que eu gostaria de abordar é sobre aquele ser visto no início, lá logo no primeiro vídeo, e que depois desapareceu. Afinal, ele parecia ser bastante importante lá naquele inicinho. Afinal, ele literalmente traumatizou o Gus. E depois de pensar um pouco sobre ele, afinal, eu sinto que tem caroço nesse angu, eu criei algumas hipóteses. A primeira é de que, e que é uma que eu realmente acredito, é a de que ele seja aquele cara denominado como monstro pelo Ord, lá no vídeo de Escape Room. Inclusive podendo ser uma daquelas anomalias que eu teorizei que foram consequências da destruição da cidade, pelo menos no meu pensamento. E outra coisa sobre esse cara é de que ele talvez tenha alguma habilidade metamorfa. Afinal, é um pouco estranho ele ter a mesma aparência que o Ord. Se claro, a primeira parte que eu confio que seria real se concretizar. E apesar de que eu acho que foi só para não precisar fazer um modelo 3D de um personagem secundário, afinal, bem, o próprio Gus, que é o protagonista, nem tem modelo, imagina um secundário. Enfim, essas foram todas as teorias que eu elaborei. Eu não elaborei tantas até, mas acho que já é o suficiente. Eu acho que cheguei a uma boa conclusão a todos os aspectos que davam para ser desenvolvidos. Afinal, bem, digamos que ainda está bem no início desse negócio. E eu também creio que eu seja o primeiro canal a estar falando disso. Mas eu acho que explorei todas as brechas que eu encontrei para fazer boas teorias. Ou pelo menos eu julgo como boas. E o vídeo foi esse. Eu gostaria de agradecer. Pedir para você deixar o like e se inscrever. Ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo. Também dá uma olhadinha lá no canal do Word, que é o canal que eu estou usando de tema para esse vídeo. É basicamente isso. Queria agradecer por toda essa atenção. E também pelos últimos vídeos terem ido bem. E falou!